E aí pessoal, meu nome é Fernando, essa é a nossa quarta aula de programação em PHP e hoje nós vamos implementar o nosso código da aula passada. Vamos inserir, vamos criar um banco de dados para substituir a nossa base que é tão fraca, que está exposta no nosso código, que é a senha e o usuário necessário para entrar no nosso site, certo? A gente não pode dar moleza, a gente não pode deixar exposto assim. Vamos deixar isso para o nosso banco de dados. Então o que nós vamos fazer é criar um banco de dados. Antes de mais nada, inicie o XAMPP, o MySQL e o Apache. Depois digitem isso no URL do seu navegador qualquer. Vão em ferramentas, PHP MyAdmin. Depois adicionem como favorito para ficar mais fácil, assim como eu fiz. Sempre que vocês quiserem usar, só dá um clique. Então vamos criar o nosso banco de dados e nele vamos nomear de login. Vamos criar. Agora vamos selecionar nosso banco. Vejam que foi criado. Vamos criar uma tabela. Vamos nomear de dados. Vamos definir 3 colunas para ela. Dentro da nossa tabela vamos criar 3 colunas. Nela vamos nomear ela de usuário, senha e o nome do usuário. Todos os 3 campos vão receber um do tipo caráter, tamanho 50 e 15 na senha já basta. É o número de caracteres permitido por dado. Vamos salvar. Vamos ver como é que está. Dentro dele vamos inserir valores. O número de usuário é ADM, a senha é 1234, o nome e o nome de usuário é Fernando. Vamos executar e vejam que os dados foram salvos no nosso banco, dentro da nossa tabela dados e nas colunas usuário, senha e nome. Mais adiante eu vou ensinar como inserir esses dados através de um outro formulário, mas por enquanto vamos usar dessa forma, clicando nesse botão e inserindo os dados manualmente no banco. Então vamos à implementação. Primeiro, no nosso código precisamos iniciar uma conexão com o nosso banco de dados. Então o que nós vamos precisar? Nós vamos usar uma função própria do PHP, que é o MySQL _connect. Essa opção aqui, veja que tem a opção só com server username e password. Então nela, no nosso server, vamos identificá-la como local host. Nosso usuário padrão, para quem não fez nenhuma alteração no banco de dados, como usuário padrão é host. Se você tiver nomeado como outro, use o que você nomeou. A senha, eu não criei senha nenhuma do nosso banco de dados. Se você tiver instalado o XAMPP automaticamente sem descrever nenhum usuário nem senha, essa aqui vai ser a configuração para iniciar uma conexão ao banco de dados. Agora vamos escolher o banco de dados que nós vamos usar. Vejam que nós temos vários bancos e nós pretendemos usar o banco de dados login, certo? Então vamos usar uma outra função, que é o MySQL select database. Isso aqui, vírgula no final. Esse é o nome do nosso banco de dados. Depois de usar o nosso banco de dados, nós vamos torná-lo seguro fechando a conexão. Então nós iniciamos
e depois fechamos. E dentro deles nós vamos fazer a nossa consulta. Vamos criar uma variável com o nome pesquisar. Vamos fazer uma pesquisa com código em SQL. Vocês podem depois procurar, estudar e verão como é bem simples a estrutura de bancos de dados. Ao menos o básico, ele é muito simples. É programação também, mas é muito simples. Eu recomendo vocês procurarem primeiramente o que significa a função select, que é a pesquisa, delete, update e insert, ok? Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Por enquanto vamos terminar o nosso exercício. Eu vou pedir para ele selecionar o nome que está na nossa tabela, na nossa primeira linha da nossa coluna. O nome que é Fernando. Qualquer nome, aliás, eu estou pedindo para selecionar qualquer valor que estiver aqui. Se eu tiver inserido outro valor, por exemplo, como Luiz, a senha 12 e o nome Luiz também, para não confundir, veja que nós temos duas linhas em nosso banco de dados, uma com o nome com o usuário Ricardo e usuário ADM. Quando eu tentar fazer um login usando o Ricardo e a senha 12, que é o correto, como eu deixei no nosso banco, ele vai retornar, quando ele entrar na página, ele vai retornar esse nome, Luiz. Se eu entrar com o ADM, aqui colocar ADM e a senha 1234, ele vai retornar Fernando, entendeu? Então vamos continuar. É isso que eu estou fazendo. Estou pedindo para ele selecionar. Selecione a coluna nome, enquanto a senha e o usuário que eu digitar for a mesma da linha achada. Por exemplo, se eu pesquisei o usuário ADM e a senha 1234, o nome vai ser Fernando. Vocês vão entender melhor quando eu executar. Select nome, selecione o nome de dados, é esse o nome da nossa tabela. Select nome from dados, enquanto o usuário for igual ao valor da nossa variável usuário, que aqui não deveria ser nome, aqui deveria ser usuário, ok? Devo ter errado, mas eu já fiz isso em todo o código, né? Então vamos deixar como nome mesmo. Lembrando que não dá para entender assistindo somente essa aula. Você tem que assistir a aula passada para compreender o que eu estou fazendo aqui. Senão vai ser em vão. Vejam o que é isso. Isso daqui é uma estrutura em SQL, é uma pesquisa em SQL, pedindo para retornar o nome na mesma linha em que a coluna usuário foi igual a nome, ao valor nome, e na coluna senha foi igual à variável senha. Então vamos fazer uma pesquisa em qual linha foi achado o resultado igual como essa que eu digitei, Ricardo em 12. Qual foi a linha? Foi a linha 2. Então vamos identificar qual foi a linha que ele achou. Então vamos linha identificada. Vamos criar essa variável identificada e vamos aderir um valor a ela. Vamos usar essa função MySQL número linha. Vamos identificar qual a pesquisa eu estou usando. Isso aqui
uma pesquisa. Se eu tivesse feito 10 pesquisas, se eu quisesse atribuir o valor a essa variável da pesquisa que eu quero, então eu tenho que adicionar aqui a pesquisa que eu quero. Espero que eu esteja ensinando claramente. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um for e um contador. O contador vai receber 0. Ele vai contar enquanto o contador for menor do que a linha identificada, e contador vai contar e vai receber ele mesmo mais um. Espero que vocês entendam o que significa o for. Agora vamos receber o resultado. Vamos criar uma variável com o nome resposta. Retorno. Vamos usar essa outra função, MySQL underline nome da função result. Essa daqui. Aqui, nesse local, nós vamos identificar o nome da pesquisa que nós estamos fazendo, que é pesquisa, essa pesquisa. O contador, que é o contador que nós criamos no nosso for, e a linha identificada. Só que aqui não vamos usar de uma outra forma. Vamos criar uma aspas e definir o valor da nossa pesquisa que a gente quer achar, que é a coluna nome. Então vamos colocar aqui nome. E aqui embaixo vamos ver se tudo deu certo. Deixa eu dar uma pausa só para dar uma conferida se está tudo certo. Então, pessoal, eu encontrei alguns erros. Primeiro, o nosso get tem que estar aqui em cima, isso é lógico, porque precisamos adicionar os valores às variáveis primeiro, antes de conferir, isso é evidente. Vamos onde está o outro erro? Sim. Então, isso daqui eu confundi com PHP, o sinal de comparação. E aqui nós não usamos a função de pesquisa. Acho que é só isso. A gente pode testar. E esse detalhe aqui. Isso. Então vamos fazer um outro teste. ADM 100, 1, 2, 3, 4. Entrar. Então vai retornar o Fernando. O nosso outro campo é o Ricardo e 100, 1, 2. Ricardo 100, 1, 2. Então ele vai retornar Luiz. Então é isso, pessoal. Errar é normal, falando e programando é mais difícil ainda. Então espero que vocês tenham entendido. Vocês podem por si próprio tentar implementar esse código de alguma forma, se vocês tiverem entendido. Na próxima aula eu vou dar um resumo de como foi isso daqui tudo. E vamos dar uma olhada na próxima aula. Então é isso, pessoal. Até a próxima.